Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador esteja sobre a vida de todos. Gravei recentemente um áudio falando sobre o milênio, uma época onde o sistema religioso insiste em dizer que acontecerá, quando, na verdade, neste áudio sobre o milênio ficou muito claro que este período já passou. A antiga serpente, ela foi amarrada por 1000 anos, através da verdade do nosso Criador. Quando as pessoas elas estão com a verdade, a mentira tem que sair. A mentira não prevalece. Então, através da verdade que o Messias trouxe ao mundo, muitas pessoas puderam se ver livres das amarras de Satanás, dos seus enganos, durante muito tempo. Mas a besta, ferida na cabeça, se levantou para enganar o mundo todo. É necessário entender que a besta, ao ser ferida na cabeça, ela teve que ficar por muito tempo se recuperando para poder voltar com grande força e poder, e assim enganar o mundo todo com os seus prodígios e maravilhas. E muitas pessoas caíram e ainda caem em suas armadilhas. É comum a gente ler nas Escrituras a expressão dragão, a antiga serpente. Eu acredito que você já leu sobre isso em algum momento. Dragão, a antiga serpente. Vamos tentar aqui entender de forma muito nítida, muito clara isso, para que você compreenda o andar da história, o decorrer da história. É interessante nós entendermos, para falar desse assunto, um pouquinho sobre cobras. Eu não sei se você já parou para pesquisar alguma coisa sobre esse assunto. As cobras, elas têm uma visão muito ruim, e a sua audição, ela é quase zero. Ou seja, as cobras não enxergam e não ouvem direito. Elas sentem a presença do inimigo ou de alguém através do calor. Perceba como tudo vai clareando, tudo vai fazendo sentido. Por que a expressão cobra? Por que a expressão serpente? Não enxerga, não ouve, mas envenena. E o veneno de uma cobra pode ser mortal. Eu venho no canal Adorando em Espírito falando, pela graça do Altíssimo, que nós não devemos ler letra nas Escrituras, mas ler o espiritual. O que é ler o espiritual? É quando você estiver lendo ela, você conseguir enxergar o espiritual do que está acontecendo. Então, quando se diz a palavra serpente, quando se diz a palavra dragão, cachorro, quando se diz a palavra galinha, você tem que procurar pesquisar como funciona esses animais para você entender que no texto onde está escrito algo sobre eles, ali não está se referindo literalmente ao animal, mas está dizendo que existe alguém ali que se comporta como tal. Então, quando você lê nas Escrituras serpentes, ou serpente que fala, como por exemplo no Éden, não pense você que ali era uma serpente de fato, como o sistema insiste em dizer. Não, cobra nunca falou e nunca falará. Não é do perfil da cobra falar, não é da naturalidade dela falar, mas existe uma mensagem por detrás disso. Homens maus se comportaram como serpentes. Eles passaram a não ouvir mais a palavra do Pai, a não enxergar mais, por isso que o Messias chama os líderes religiosos de cobras. Perceba como tudo se encaixa. Quando ele chama aqueles homens de serpentes, como por exemplo em Mateus 23, ali ele está literalmente denunciando que as serpentes do Éden eram esses homens, não era uma serpente literal. Eram esses homens que envenenavam as pessoas. Esses homens eram surdos. Por isso que o Messias sempre dizia, quem tem ouvidos ouça. Esses homens nunca ouviriam. Por isso ele sempre falava por parábolas. E quando fui perguntado ao Messias por que ele falava por parábolas, ele dizia que é para que nem todos ouvissem. Ouvindo, não entenderiam. Vendo, não enxergariam. Ou seja, foi tirado do entendimento desses homens. E principalmente porque eles se tornaram serpentes aos olhos do Pai. Pessoas que envenenavam, fermentavam umas às outras, mas não ouviam o que de fato precisavam ouvir e não enxergavam o que de fato precisavam enxergar. É por isso que o Messias, o tempo todo, quando falava com esses homens, ele sempre se utilizava das Escrituras. Está escrito, assim diz. Por que ele fazia isso? Porque não sei se você sabe, o melhor remédio contra uma picada de cobra
é o próprio veneno da cobra. Não estou dizendo que a palavra pura do Pai ela é um veneno, não, ela é o remédio. O que se tornou o veneno foram as palavras fermentadas daqueles homens que se tornaram serpentes e envenenavam as pessoas. São as plantas que o Pai Celestial não plantou em Israel. O Messias, em Mateus 15, ele deixa claro para os seus discípulos que aqueles líderes, aqueles homens que estavam sentados na cadeira de Moisés, aqueles homens não foi o Pai que colocou eles lá dentro. Eles se infiltraram. São plantas que o Pai não plantou e que seriam arrancadas. Perceba então que essa questão de serpente não é literal. É uma parábola, é uma analogia para que nós possamos compreender de forma nítida e clara como são essas pessoas aos olhos do Pai. São consideradas serpentes. Só que em muitas passagens diz que essas serpentes, elas se tornaram o dragão. O dragão, ele é a antiga serpente, ou seja, então a serpente se tornou um dragão. O que significa isso? Significa que as mentiras que esses homens implantavam, os fermentos que eles implantavam quando ainda eram serpentes, esses fermentos, eles aumentaram em quantidade dentro da verdade do Pai. Aumentaram e muito, ao ponto de as serpentes se tornarem dragão. É muito mais difícil você conseguir lutar com um dragão do que com uma serpente. As serpentes você ainda conseguia dominá-las. E o dragão? Como controlar o poder de um dragão indomável? Compreendendo isso, agora você volta, por exemplo, lá para o Éden, quando diz que a serpente, ela envenenou a Eva. Então você percebe que lá de fato não era uma serpente literal. Eram estes homens fermentando a lei do Pai para contaminar então a humanidade. Leis santas, cujo Estevão diz que foram dadas pelo Criador do Universo pela mão dos anjos. Só que estes homens se infiltraram, fermentaram e começaram então a contaminar toda a humanidade através de suas mentiras, sendo ditas como sendo do Criador, mas não eram. Entenda que a serpente, ela não era uma cobra. Elas eram pessoas cegas, surdas e venenosas. Ou seja, a comparação de uma cobra para esses homens é a mais ideal. Compreendendo isso, vamos adiante. Qual o objetivo desses homens? É afastar as pessoas do Criador do Universo. Entendendo isso, podemos ver claramente que o Éden, ele pode não necessariamente ser real, como também pode ser uma parábola muito ilustrativa e muito interessante, porque ali mostra que Adão e Eva, eles estavam em um paraíso, eles estavam em um lugar totalmente perfeito, onde eles tinham tudo o que queriam diretamente do Criador do Universo. Só que eles perderam esse contato com o Pai por causa das serpentes. Ou seja, as serpentes mudaram a forma de Adão e Eva se relacionar com o Criador do Universo. Eles passaram a buscar o Criador do Universo de forma diferente do que de fato eles foram criados. Quando isso acontece, é impossível o Pai se relacionar com o homem. O homem deixou de ser espiritual, passou a ser carnal. Nisso fica muito claro e muito nítido a questão de qual foi o fruto que as serpentes deram para eles. Quando eu falo Adão e Eva, entenda que ali eu estou me referindo de forma como parábola, não estou me referindo de forma como duas pessoas exatas. Por quê? Caim, quando mata Abel, ele sai ali da região onde eles habitavam e ele vai para outro lugar onde havia outros habitantes lá, tanto é que ele se casa com uma outra pessoa lá, mostrando que de fato existiam outras pessoas. Adão e Eva não foi o primeiro casal que existiu na face da terra, não. Ali mostra claramente o momento em que o homem cai, não onde o homem é criado, mas o momento onde o homem perde o seu contato com o Pai. Até aquele momento o homem era espiritual. E esta história, chamada de Éden, ela exemplifica muito bem essa queda. Podemos dizer que esta queda, ela acontece muito tempo depois, após eles serem criados. Ou seja, perceba que houve um enxugamento da história. Mostra-se ali o Pai criando o homem,
e depois mostra-se já a queda, mas existe uma lacuna entre esse tempo que não relata no livro de Gênesis. A impressão que dá é que no livro de Gênesis o pai cria, vem a serpente, que o sistema fala que é uma cobra, literalmente, faz eles caírem e eles já perdem o contato, quando na verdade, se nós analisarmos, não foi assim que aconteceu. Existe sim a criação do homem, mas existem nesse meio de tempo entre a criação do homem e a sua queda, uma história que não é contada no livro de Gênesis. Um momento onde a humanidade perde o seu contato com o Criador do universo. Na verdade, no sistema religioso eles insistem em dizer que Adão e Eva foram as primeiras criações do Pai na Terra, como ser humano, e ali já acontece a queda, de lá para cá a Terra vem sofrendo todas as consequências por essa atitude deles. Quando na verdade não é assim, se você analisar. O Pai cria a humanidade, ele cria o ser humano. O ser humano vive um certo tempo em paz com o Criador, buscando o Pai em espírito. Neste tempo vem a serpente, estes homens, porque não são cobras, não entenda como cobra. Serpente, o próprio Messias disse, são homens que fermentam a palavra pura do Pai, ou seja, ensinam as pessoas a buscar o Pai de forma errada, e com isso o homem se afasta do Pai. Então quando fala ali sobre a queda do homem, né, que representa ali Adão e Eva comendo do fruto, está mostrando literalmente o momento em que a humanidade ela pende para a carne. O momento onde a humanidade começa então a dar ouvido a essas serpentes e começam a se afastar do Criador do Universo. Conforme eles vão se afastando do Criador do Universo, aí começa a vir sobre o mundo tudo quanto é tipo de praga, doenças, mortes. Por quê? Porque as pessoas foram começando a deixar de ser espirituais, porque começaram a comer dos frutos da carne. Ambição, raiva, cobiça, ódio, inveja, idolatria, porfias, como disse Paulo em Gálatas. As pessoas começam a cair para a carne, começam a comer dos frutos da carne. E o mundo espiritual vai se afastando das pessoas, ao ponto de elas não terem mais contato com o Criador do universo. Com certeza, antes de o homem se tornar carnal, as curas não eram realizadas através de hospitais, elas não eram realizadas através de médicos, elas não eram realizadas através de nada físico. Tudo era de forma espiritual. A consciência que o Pai deu para o ser humano com certeza era plena. E o próprio ser humano conseguia se curar, o próprio ser humano conseguia reconhecer os seus erros. O ser humano, se ele tivesse continuado caminhando da forma como é para ser, buscando o Pai em espírito, adorando em espírito, com certeza não existiriam sobre a face da terra roubos, não existiriam mortes, adultérios, estrupos, não existiriam doenças, nada disso, porque a consciência que o Pai dá para o ser humano ela é plena. Nós hoje, os nascidos do Espírito, as pessoas que estão nascendo do Espírito, elas já percebem como que a vida muda quando você nasce do Espírito. Parece que você começa a colocar a ordem nas coisas. Você começa a reconhecer os seus erros. Quando você reconhece os seus erros, você percebe que a quantidade de brechas que poderiam ter para que o mal entrasse na sua vida e te destruir diminui muito. Você começa a não dever mais nada para ninguém, com isso você não tem mais o seu nome sendo falado pelas esquinas. Você começa a ser um pai melhor, uma mãe melhor e tudo vai melhorando. Imagina só quando vier a consciência completa do que é buscar um pai no espírito. Ou seja, aprender a se curar, aprender a voltar a ser espiritual de forma como tem que ser. Todo o sistema que existe hoje, que ganham dinheiro com as doenças, que ganham dinheiro com os estrupos, com as mortes, com tudo isso, vai por terra, vai cair. Por quê? Porque as pessoas não precisarão mais de depender de um sistema fora delas para ter segurança, de um sistema fora delas para ter cura, como hospitais, como remédios. Não, a cura estará nas pessoas e também em tudo aquilo que o Pai deixou de natural na natureza. Mas infelizmente, as pessoas não percebem. Tudo o que traz cura hoje, que são os famosos remédios, todos eles são tirados da natureza. Só que são dados para as pessoas, chamados como droga, para as pessoas se curarem, mas são tirados da natureza. Então existe alguém que está lucrando com tudo isso. É interessante a gente entender que quando essa farsa toda acabar, estaremos de fato buscando o Pai no Espírito. E aí nesse momento,
as pessoas começarão a ter uma compreensão melhor sobre o Criador do Universo. E as pessoas, então, não mais sofrerão. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Porque, de fato, toda a humanidade voltou a buscar o Criador do Universo em espírito. E não existirá mais ninguém lucrando com o problema de ninguém. Não sei se você consegue compreender no que eu estou falando, que aqui se confirma o que Paulo fala no livro de Romanos, que a lei era boa, mas o inimigo, ou seja, as serpentes, elas vendo ocasião na lei do Pai, elas utilizaram a lei do Pai para agora escravizar as pessoas. As pessoas ficaram escravas das leis, o que não era para ser. As leis do Pai, elas foram dadas para dar um norte para as pessoas, um caminho. Mas, infelizmente, as serpentes se utilizaram disso para escravizar as pessoas. No começo da minha libertação, começou a vir na minha mente que este Éden, ele poderia não ser, de fato, literal, mas ele pode ser algo que acontece dentro de nós. Por exemplo, dentro do nosso entendimento, local aonde sabemos que a Arca da Aliança está. Sabemos que após a vinda do Messias, ele veio roubar, né? Ele veio saquear a casa do valente. Só antes, deixa eu fazer uma observação aqui. Quando eu falo que o Messias veio roubar a casa do valente, não é no sentido pejorativo. A expressão roubar, casa do valente, são parábolas para entendermos. É necessário enxergar de forma espiritual. Não é um roubo aqui no sentido que aí você vai falar, não, mas está escrito não roubarás, agora você diz que o próprio Messias roubou. Não, gente. É no sentido de tirar da prisão, tirar do aprisco as ovelhas que aqueles homens aprisionaram. Ele veio abrir as jaulas que aqueles homens criaram para as pessoas, no entendimento delas. O Messias, ele disse, quando ele esteve na terra, que ele curava, que ele fazia os seus milagres porque havia amarrado o valente. Ele diz uma parábola que ninguém entra na casa do valente para roubá-la se primeiro não amarrar o valente. Aí se cumpre o que eu falei sobre o áudio, de que o milênio já se cumpriu. O valente foi amarrado. Quem eram o valente? O valente eram justamente as serpentes. Homens maus que não mediam esforços para fermentar a lei do Pai. E o Messias, quando veio, ele veio dando na cabeça da serpente, ou seja, da besta, e falando tudo ao contrário do que aqueles homens ensinavam. Ou seja, lembra que eu comentei? Ele veio trazendo a palavra pura, o remédio contra aqueles fermentos. E as pessoas começaram a acordar, começaram a abrir os seus olhos espirituais que estavam fechados, e também começaram a abrir os seus ouvidos que estavam incircuncisos, porque aqueles homens, quando fermentavam as pessoas, quando envenenavam, eles tornavam elas também filhotinhos, serpentezinhas. Pessoas cegas, surdas e que também envenenavam umas das outras. Por isso que o Messias falou, quem segue um cego vai cair em um abismo. Quem se torna como líder, que é cego, vai cair em um abismo que ele cairá. Então perceba que tudo faz um grande sentido. Esse paraíso no livro de Gênesis, ele está dentro do nosso entendimento. Aqui dentro da nossa mente, existe tudo o que nós precisamos para poder ou caminhar pelo caminho da bênção ou caminhar pelo caminho da maldição. É necessário escolhermos. O Pai colocou dentro de nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele depende de ter dois caminhos para você seguir. O fim de ambos os caminhos, o Pai sabe qual é. Mas a escolha é nossa. Por isso que é necessário criar dois caminhos. Quando lemos na Bíblia que nós fomos perdoados dos nossos pecados através de Jesus, precisamos entender o que é isso. O sistema religioso não deixa isso muito claro, porque o objetivo deles é manter o povo escravo, com a mente cauterizada. Ou seja, aqui ficará muito claro para você quando o Messias disse em Marcos 12 que aqueles homens lá do passado iriam matar ele para viver da herança dele. Hoje, o que acontece no sistema religioso nada mais é diferente do que acontecia naquela época, e você vai entender a partir de agora. As pessoas continuam ainda sacrificando, não de forma física, pegando um animal físico e matando, mas na consciência delas ainda está sendo roubado o entendimento de como é que nós somos perdoados pelo Pai. As pessoas acreditam que o fato de crer em Jesus, ou seja, colocam ele como um cordeiro agora, e você creu nele e seu pecado está perdoado. Na verdade, é a mesma coisa que acontecia no passado com a morte dos animais. As pessoas acreditavam que matando um animal, o pecado dela havia sido perdoado, quando na verdade não é nada disso. E o Messias, ele veio explicando de fato como é que nós somos perdoados pelo Pai. Ele veio tirando o fermento, ele veio ferindo a besta na cabeça, mostrando a verdade do Pai para aquelas pessoas.
Na verdade, as pessoas acreditando que Jesus tira o pecado delas, elas estão nada mais nada menos cometendo o mesmo erro que o povo de Israel cometia quando sacrificava os seus animais. Eles foram enxertados na mente deles que quando eles sacrificavam ali um cordeiro, o pecado deles era perdoado. O que é mentira. E o Messias deixa claro isso na parábola do credor incompassivo. Aquele credor incompassivo, a dívida que ele tinha com o seu senhor, eram justamente as pagas que ele deveria ter feito para o próximo, ou seja, devolver o que roubou, não cobrar além do que era devido, ou seja, tudo o que ele precisava fazer para o próximo, ele não fazia. Ele fazia suas coisas erradas e depois ia comprar o cordeiro. E nisso as serpentes, elas lucravam com tudo que as pessoas faziam de errados. E as pessoas não se consertavam com ninguém. É por isso que em Lucas 16 o Messias chama aqueles homens de mordomos infiéis. Eles foram chamados para administrar as coisas do Pai da forma correta, mas eles estavam lucrando, cobrando 80 quando eram para cobrar 40, cobrando 60 quando era para cobrar 30. O Messias também fala na parábola do rico e do Lázaro que aqueles homens ficaram ricos, prósperos, e as pessoas estavam comendo apenas das migalhas que caíam. Eles não davam mais a palavra pura do Pai, apenas as migalhas. As pessoas estavam mendigas da verdade do Pai. Eles precisavam dar o pão todo, mas eles não davam, seguravam para eles e davam migalhas para o povo. Perceba que o Messias, quando ele veio, ele começou a bater nessa tecla. Por que ele ensinou Zaqueu a devolver o que ele tinha roubado? Porque Zaqueu não devolvia. Zaqueu sacrificava. E o Messias vem e fala, o Pai quer obediência, não quer sacrifício. Zaqueu, volta lá e obedece, porque a lei do Pai é amar o teu próximo como a ti mesmo. Você acha que você ficando aqui sacrificando e não se consertando com o seu próximo, o Pai vai aceitar de você esse sacrifício? Nunca aceitará, Zaqueu. Para de ser fermentado por essas serpentes. Homens que pegaram um costume que era da Babilônia, porque quem sacrificava animais antigamente era uma Babilônia. É por isso que no livro de Atos, Estevão fala que o povo de Israel foi entregue às hostes celestiais. Eles foram entregues às hostes celestiais. O Pai os entregou. Quando Moisés subiu no monte para pegar a lei do Pai, que iria ser ensinada a ser adorado de forma espiritual o povo não aceitou. O povo voltou a construir o tabernáculo de Moloque. O povo voltou a adorar lá o bezerro de ouro. E nisso eles foram entregues então àquilo que eles já estavam fermentados. O Pai deixou. É o tempo da ignorância. Eles estavam ignorantes quanto àquilo, mas o Pai deixou. E o Pai foi levando com muita paciência, até chegar o momento certo onde o Messias viria e iria ferir a besta, trazendo toda a verdade do Pai e colocando um ponto final naquelas práticas. Quem agora não voltasse a buscar o Pai em espírito e em verdade, não seria aceito. O Pai pôs um divisor de águas nesse momento. Ou você busca o Pai em espírito, ou ele não aceita outro tipo de busca. Não adianta mais você querer buscar o Pai de forma carnal. Entenda agora, de uma forma muito nítida, o que é ser perdoado do pecado de Adão. Gente, está escrito na lei que ninguém é perdoado pelo pecado de ninguém. Ninguém pode ser justificado, por outra pessoa, pelas ações de outras pessoas. Está escrito na lei que o pai não paga pelo pecado dos filhos e o filho não paga pelo pecado dos pais. Então não tem como vir um homem fazer tudo corretamente e a partir de agora você é perdoado por aquilo que ele fez. Não, se você continuar nesse fermento, você estará com a dívida enorme diante do Pai. Quando chegar naquele dia, você perceberá que você é aquela pessoa lá da parábola do credor incompassivo. Você não agia de bom coração para com as pessoas, não se perdoava uns com os outros. Você continuou ali na sua vida, de ambição, de cobiça, de maldade, fazendo coisas erradas e depois ia para o culto lá adorar Jesus. Você vai entender que esse Jesus, ele é o dragão, que antes era só uma serpentezinha, mas misturado a história do Messias, a herança dele com a besta do mar, porque sabemos que a história de Tamuz e tudo mais, ela vem do mar, ela vem dos povos. O povo de Israel, ele representa a besta da terra, porque dali de Israel veio a besta da terra, que já era o fermento que eles aprenderam lá na Babilônia. Quando eram levados para a Babilônia, veio muitas práticas de lá para dentro de Israel. Israel é a terra. Não sei se você se lembra, quando Moisés atravessa com o povo lá pelo mar, o mar era morto, não é? Esse mar morto, ele representa a humanidade. É esse mesmo mar que em Apocalipse fala, da besta que surgiu do mar. É este mar, essa besta surgiu do mar porque o povo está morto. Então o povo cria a sua besta.
o seu Deus para adorar, de forma física, são cegos. Então quando o povo lá de Israel vai passar no meio do Mar Morto, o Pai abre o mar, parábolas, gente, parábolas, para você entender. O Pai abre o Mar Morto para eles passarem em terra seca. Por quê? Porque aquele povo ainda não havia se contaminado com aquele Mar Morto. Então ele passou separado do Mar Morto, em terra seca. Por isso que fala besta da terra, porque esse povo que passou lá naquela terra seca, que pode ter passado literalmente sim, mas tudo precisamos renovar o entendimento para compreender, aquele povo ainda não havia se contaminado com o Mar Morto, com o mar de pessoas mortas. Depois é que eles se contaminam. E quando se contaminam, gente, aí a coisa fica feia. Porque aí surge dentro de Israel, então, ídolos que eles começam a adorar, bestas, né? Lá em Ezequiel sempre falam de Tamuz, um deus da Babilônia já estava dentro lá de Israel. Só que esse deus da Babilônia, ele não tinha a herança do Messias ainda. Ele veio ali sendo adorado e tal. Quando o Messias põe fim a todo aquele império daqueles homens, aquelas riquezas todas, quando ele dá com a espada na cabeça da besta e fere a besta e ela perde o seu poder, e as pessoas começam a nascer do Espírito, como acontece em Atos 2, as pessoas começam a não mais dar nada para aquele sistema, eles começam a vender entre si. O cara começa a não aceitar mais ter mais do que o outro, eles começam a serem espirituais, começam a de fato a nascer do Espírito. Aí cumpre aquilo que o Messias, né, que está escrito que quando o Messias ressuscitou, muitos mortos ressuscitaram, ou seja, as pessoas que estavam mortas espirituais, elas começaram a acordar, e todo mundo começou a ver pessoas pela rua praticando coisas que antes não praticavam. Ou você acha que o fato de Zaqueu ir na casa das pessoas devolvendo o que ele tinha roubado não foi uma surpresa muito grande para todo mundo? Todo mundo viu um Zaqueu vivo e não um Zaqueu morto, que antes fazia um monte de coisa errada e depois ia sacrificar. Não, agora Zaqueu estava vivo. Ele reconhecia os seus erros, seus atos. Ele acordou. Ele começou a buscar o Pai no Espírito, se tornou um vivo no meio de tantas pessoas mortas. E muitos outros acordaram. Muitos outros. Só que a besta veio e não aceitou. Ela continuou ali tentando se levantar. E tenta se levantar daqui, não consegue. Tenta se levantar dali, não consegue. Tenta se levantar de lá e não consegue. Até que vem a ideia maquiavélica de juntar o Deus, ou seja, a besta do mar, com a besta da terra. O povo já acreditava nesse Deus. Juntou tudo e transformou em dragão. E aí a antiga serpente agora se tornou um dragão gigantesco, difícil de ser desmascarado. Já está impregnado na mente das pessoas, e as pessoas não conseguem então acordar e perceber que tudo isso que está aí hoje, este ídolo chamado Jesus Cristo, ele nada mais é do que a junção da besta da terra com a besta do mar. E agora o povo está entregue. Perceba que o mesmo Jesus, né, que o povo adora, ele tem a herança, ou seja, se você ler a história, tudo você está lendo a história do Messias. Só que você vê que ele veste uma roupa romana. Então você percebe que de fato ele é a junção desses dois ídolos, que na verdade é o mesmo desde o princípio, só colocar a história do Jesus ali para dar a cereja do bolo e manter o povo agora escravizado. Aí imagina, aquelas pessoas que criam no Messias, nas suas palavras, quando viram levantar esse Deus com a mesma herança, o povo começou a aderir e foi morrendo espiritualmente de novo, foi morrendo. É o momento onde a besta mata as testemunhas, que lá em Apocalipse 11 fala que ele matou as testemunhas. Aí acabou as testemunhas, não tinha mais ninguém nascido do Espírito. E aí foi o que a besta queria, para poder crescer mundialmente e poder enganar a todos, como está escrito em Apocalipse 13. E quem não fosse marcado na mente ou na testa, não compraria e nem venderia nada se não tivesse marcado pela besta. Ou seja, você percebe que estamos chegando a um caminho onde isso acontecerá de fato na pele. As pessoas não poderão comprar e nem vender se não tiver a marca da besta, porque essa besta que está aí levantada, ela dá riqueza, ela dá poder. Perceba se as pessoas não vão atrás dela para conseguir riquezas, poderes. Como pode? O próprio Messias não aceitou as riquezas dessa terra quando foi oferecida para ele. Só que as pessoas hoje estão indo atrás dele para conseguir riquezas, ou seja, provando que esse que está aí não é ele. Esse que está aí é aquele que ofereceu as riquezas para o Messias, e o Messias não aceitou lá no deserto. Que também já tem um áudio no canal falando sobre isso. É interessante nós acordarmos espiritualmente para entender. Então quando fala que o Messias veio ser o novo Adão, é porque o Messias ele veio sendo espiritual, não aceitando comer dos frutos da carne, coisa que o Adão, representando a humanidade, aceitou. A humanidade aceitou cair para a carne, representando o Adão. E o Messias não. O Messias ele veio sendo o filho da mulher livre, o filho da Jerusalém espiritual, que demora para nascer, mas nasce. E ele foi o primeiro a renascer dos mortos.
toda a humanidade estava morta quando ele veio. Imagina um vivo no meio dos mortos. Só que de repente foi acordando um aqui, Zaqueu acordou aqui. A mulher samaritana acordou lá. Outro acordou ali do outro lado. Lázaro levantou do outro lado. E um foi acordando aqui, outro foi acordando ali, acordando lá. E o sistema preocupado, olhando de longe, falando, opa, esse cara está sendo um risco para nós. As pessoas não estão mais sacrificando. Imagina quanto Zaqueu gastava por mês ali, comprando animais na mão daqueles homens, e de repente Zaqueu para de comprar. Esses homens começam a ficar preocupados. E eles arquitetam um plano, vamos matar esse homem. Porque ele está abrindo os olhos das pessoas. Ele não está abrindo só o olho físico não, ele está enganando a gente. Ele está abrindo o olho de um físico aqui, de um cego aqui, de um outro ali. Mas eu estou percebendo é que esse olho espiritual que ele está abrindo não é só o físico não. O físico é pra gente crer, mas ele tá abrindo também o espiritual. Peraí. Quanto que Zaqueu dava aqui por mês? Opa, Zaqueu dava 5.000 de dízimo. Agora não tá mais aqui não. Não tá dando mais não. Ele tá dando pros pobres agora. Ele tá dando pros famintos. Aí eles... Opa, peraí. A lei, o pão verdadeiro diz que era pra dar pro pobre, pros órfãos, pras viúvas. E esse cara acordou. Peraí, então esse homem que tá aí, ele tá fazendo muita coisa que é estranha. Vieram outros antes dele, também dizendo ser o Cristo, mas nenhum deles abriu a mente de tanta gente desse jeito. Vamos matar ele. E aí mataram ele, sem saber quando mataram ele, estavam perdendo a mordomia deles, porque mataram de fato, não um Cristo aqui ou um Cristo ali, mas eles mataram de fato o Filho do Criador, aquele que veio como vivo no meio dos mortos, abrindo a mente das pessoas, se tornando ela filhos do Criador, tornando elas esposas legítimas do Criador e não amantes, e não deixando as pessoas viúvas como aqueles homens estavam deixando elas viúvas, porque só quem é viúvo de um Criador eterno é que acredita que o esposo precisa que a esposa o sustente. Se você está dando dízimo na sua igreja, oferta na sua igreja para ajudar a obra de Deus, então entenda, você está sustentando o seu amante. Acorde enquanto é tempo. Quando na Bíblia fala de que o Criador ele representa o marido e a igreja a sua esposa, entenda que o papel do marido é sustentar a sua esposa, não é a esposa que sustenta o marido. Se hoje você está vivendo uma dualidade de verdades no mundo, onde as mulheres trabalham e os homens ficam em casa, entenda, tudo isso é para tirar do entendimento das pessoas as sombras, porque as sombras elas são perfeitas. Quando você vê os profetas comparando os falsos profetas a cães gulosos, quando você vê falando no Apocalipse de que não ficará de fora os idólatras, não ficará de fora os homossexuais, entenda, são sombras. Não vai querer julgar o seu amiguinho aí não, viu? Que de repente tem uma feminilidade. Não julgue para não ser julgado. Tem muita gente que, é claro, é abuso, é a mídia que influencia, mas tem pessoas que são eunucos de nascença. Entendo o que o Messias falou, se eu não me engano em Mateus 19 ele fala, existem eunucos, que é o sistema que transforma, existem eunucos que são eunucos de nascença, que são sombra daqueles que nunca se contaminaram com mulher. As sombras são perfeitas e quando você abre o seu olho espiritual, você vai entender que tudo são sombras. E hoje eles inverteram, a mulher dentro de casa sendo dona da casa e o marido tendo que ficar em casa muitas das vezes, para que as pessoas não entendam que o papel do marido é sustentar a casa. Então, você que está sustentando o Deus que você crê, dando dízimo e oferta para ele, cuidado, você está sustentando o seu amante e os falsos profetas. Abra os teus olhos espirituais. O Messias ele veio sendo o nosso exemplo para nascermos do Espírito novamente. Por isso que Pedro fala, sede santos como ele é santo. Nós temos que tê-lo como exemplo. Buscar ao Pai como ele buscava. Ele não tinha templos, ele se reunia em qualquer lugar. O Messias buscava o Pai em espírito e não na carne. E por ser assim, foi perseguido e foi morto. Sombra do que acontece hoje com os nascidos do Espírito. Todo nascido do Espírito, o sistema tenta calar, tenta matar. Eles não aceitam, porque os nascidos do Espírito eles põem a perder todo esse sistema que está aí hoje. Essas serpentes, esse dragão que lucra com o problema das pessoas. Hoje, o império político se uniu com o império religioso e eles dominam o mundo. Se você não entender que a verdade do Pai está fora de tudo isso, você infelizmente está preso na mão dessas duas bestas que se uniram para dominar o mundo. Uma besta que dominava com política e a outra que dominava com religião se juntaram.
E agora temos aí a besta da terra e a besta do mar dominando. Se tornaram um dragão e não mais apenas serpentes. Entenda que ninguém paga pelo pecado de ninguém. O Messias não perdoa o pecado de ninguém, assim como nenhum cordeiro nunca perdoou. O Pai nunca aceitou esse tipo de prática, ele tolerou. E o Messias, quando veio, quem usa essa mentira de que o Messias é o cordeiro de Deus é o sistema religioso. É o sistema religioso. O Messias, ele se tornou o cordeiro de Deus pelo fato de ter sido morto inocentemente, assim como um cordeiro. Mas não que de fato o Pai queria que isso tivesse acontecido. Ele veio por fim àquela maldade onde o mundo estava indo de um abismo chamando outro abismo, e porque as pessoas não se consertavam umas com as outras. É necessário nós acordarmos para entendermos que o que nós temos aí hoje é a maior de todas as blasfêmias que existem. O Messias conseguiu segurar a besta morta, ou seja, morta não, né? Amarrada por 1000 anos. Esse foi o tempo onde ainda existia testemunhas na terra sobre a verdade. Depois disso, a besta se levantou e acabou com tudo. Mas o Pai está levantando as testemunhas que a besta não conseguiu matar definitivamente. Como está escrito em Apocalipse 11. As testemunhas não foram colocadas nos sepulcros. Não foram mortas definitivamente. E essas testemunhas estão se levantando para expor a prostituta, a grande Babilônia. Acorde enquanto é tempo. Que o Pai possa falar ao seu coração. Você entendeu por que serpente virou dragão? Você que entendeu por que Adão, ele pode ser, sim, literal, mas ele é uma sombra, tem que renovar o entendimento que o Adão representa a humanidade, que deixou de buscar o Pai no Espírito. Foi fermentado por esses homens que ensinaram as pessoas a buscar o Pai de forma diferente. Não mais em espírito, mas agora de forma carnal. O Pai tolerou essa prática até a vinda do Messias, mas depois acabou. Ele falou, ou é espiritual ou eu não aceito. É filho morto diante de mim quem não buscar em espírito. Quem continuar comendo a lavagem que esses homens dão, olha só, a lavagem, mais uma expressão espiritual. Quem continuar comendo essa lavagem diante de mim é filho morto. Mas aqueles que aceitarem voltar a comer o pão na minha casa, que não é dentro de um templo, não é dentro do templo físico que você busca o Pai. O pão do Pai não está nos templos. O pão do Pai está no teu entendimento. É no teu entendimento que está a verdade do Pai. Quando está escrito que o véu se rasgou, entenda, lembra quando Adão e Eva foi tirados do paraíso? O Pai mandou fechar o paraíso. Esse fechamento do paraíso é o entendimento da humanidade. A humanidade não mais conseguiria ter acesso à árvore da vida. O Pai não pode disponibilizar a árvore da vida para aqueles que são ambiciosos, avarentos, cobiçosos, invejosos, idólatras, fornicários. O Pai não pode liberar a árvore da vida para esses. Mas quando as pessoas voltam a adorar em espírito e começam a abandonar esses desejos da carne, aí o Pai libera a árvore da vida para isso. Então entenda que quando diz na palavra que o véu se rasgou, significa os anjos abrindo o Éden novamente para o povo poder buscar o Pai direto em si, como era desde o começo. Não mais ouvindo as vozes dos homens, mas ouvindo a voz que vem da boca do Pai no seu próprio entendimento. É por isso que a arca foi colocada agora dentro do entendimento das pessoas, porque é ali que o Pai sempre esteve. Mas infelizmente, por causa do ferimento, o Pai teve que fechar isso. O povo não ouvia mais a voz do Pai, porque infelizmente era muito difícil uma pessoa carnal ouvir a voz do Pai. Então o Pai fechou. Só que veio o Messias e abriu novamente o paraíso para que as pessoas voltassem a buscar o Pai no seu próprio entendimento. E aí começariam a ter autocontrole, domínio próprio. Elas teriam amor, gozo, paz, longanimidade. Passariam a comer desta árvore que faz com que as pessoas sejam eternas. Entenda, é necessário entrar para dentro do véu, sem auxílio de homens, porque dentro do véu o Pai está, a sua arca, e ela está hoje em nosso entendimento. Busque o Pai em espírito e abandonem a lavagem desses homens que só querem lucrar com os seus problemas, com aquilo que acontece de ruim com você, justamente porque você ainda é carnal. Aqueles que nascem do Espírito buscam o Pai em espírito e a vida vai começando a ter um equilíbrio melhor. Apesar de vivermos entre Abel e Caim, tem muita gente boa, mas também existe muitas gentes ruins. É necessário entender que aqueles que nascem do Espírito já conseguem encontrar um pedacinho desse paraíso, já conseguem viver um pouquinho dele. Mas enquanto não se findar todo o poder da besta, enquanto as pessoas não renovarem o seu entendimento para buscar o Pai em Espírito, a religião continuará dominando e esses homens continuarão lucrando. Então, o meu apelo para todos vocês que ouvem esses áudios, renovem o entendimento.
Leiam a palavra de forma espiritual. Parem de praticar tudo o que esses homens dizem que tem que praticar. Batismo, ceias, templos, ofertas. Todas essas coisas que eles dizem que você tem que praticar de forma física. Pare. Renove o seu entendimento. Se você tem medo de parar, então renove o seu entendimento. Entenda isso de forma espiritual, que você vai perceber que você continua praticando isso de forma espiritual. Não é física mais. A Babilônia precisa cair para parar. Para os mercadores da fé olharem de longe a Babilônia caindo e chorando, se lamentando porque não poderão lucrar mais com ela. Isso só vai acontecer se você acordar e entender que tudo que aqueles homens praticaram de forma carnal no Antigo Testamento é porque aqueles homens se tornaram ricos escondendo o pão do Pai. Davam migalhas para o povo. O povo entendia tudo na carne, tudo era físico, tudo era de forma bem simplificada para aquele povo, porque eles estavam comendo migalhas. Mas o Pai quer dar o pão verdadeiro hoje para todas as pessoas. Chega de comer migalhas. Não aceite mais comer migalhas nas mãos desses homens. Busque o Pai em espírito e entenda o que é dízimo, o que é oferta, o que é água, o que é templo, o que é sacerdote, o que é pedra. Entenda tudo de forma espiritual. Você vai entender que tudo acontece de maneira linda no mundo espiritual, não na carne. Na carne é só migalha. Você nunca encontrará a verdade do Pai praticando essas obras na carne. Pratique-as de forma espiritual. E você vai ver que você vai ter uma vida e vida com abundância predita pelo Messias. Para finalizar, o Messias disse: eu, quando fui à terra, amarrei o valente por 1000 anos. Consegui trazer a verdade, ela durou pouco tempo. A besta se levantou, mas eu disse: se levantará por pouco tempo, porque eu ressuscitarei as minhas testemunhas para lutar contra este dragão. E vocês vencerão. Não pense que vocês não vencerão não, porque ela não conseguirá mais enganar ninguém. É hora de se levantar dos túmulos, pessoal. É hora, acorda, gente, acorda. É hora de se levantar dos túmulos para lutarmos contra o dragão, a antiga serpente. Ela será destronada, será destruída, porque a verdade do Pai, o Messias, ele veio para Israel como chuva, como dízimo naquela época. Ele abriu os olhos das viúvas, ele abriu os olhos dos cegos, dos surdos. Ele mostrou que aquele povo estava seguindo a vários pais e precisava seguir apenas um pai. Ele de fato fez o que devia ter feito, mas a Babilônia cresceu, de serpente virou dragão. Mas entenda, ele prometeu para os seus discípulos: eu voltarei novamente. E ele está voltando. Está voltando no entendimento de muitas pessoas. Entenda, não é com esses olhos físicos que você verá a volta de Cristo, como está escrito que todo olho verá, não. Todo olho verá, de fato, quando todos nascerem do Espírito, todos verão. Mas aqueles que já estão nascendo agora, já estão vendo a volta dele nas nuvens. Ele está voltando e está regando a plantação novamente. E tem muita gente dando fruto para ele, não mais para os lavradores. Entenda que ele quer que você dê fruto. Você beba da sua água para dar fruto para ele, não mais para o sistema. O Messias está voltando. E para finalizar, ele disse para os discípulos, quando perguntaram por que os seus discípulos não jejuam, ele diz: quem tem o esposo não jejua, quem tem o noivo não jejua. Por isso os seus discípulos na época dele, a prova de que o jejum não é comida física, é comida espiritual. Eles andavam com o Messias, por isso não se contaminavam com as mentiras daquele líder. Por isso o Messias disse: eles não precisam jejuar, o noivo está aqui alimentando eles. Só que o noivo vai embora e nessa época jejuarão. Essa época é esse tempo todo, que ele está voltando agora. Todo esse tempo que ele não havia voltado, o povo deveria estar jejuando, mas as pessoas, infelizmente, estavam com medo do engano da besta. Mas é necessário agora. Você que ainda não viu ele vindo nas nuvens, comece a jejuar das mentiras do sistema. Quando você fizer isso, você vai começar a ver o Messias vindo nas nuvens para você. E você encontrará vida e vida em abundância. Até a próxima. Fiquem todos com o Eterno Criador.